Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, desejo uma maravilhosa manhã de quinta-feira, aqui estamos nós novamente, desejo um excelente dia, uma excelente quinta-feira para você e toda a sua família. Nesse vídeo aqui vamos compartilhar um trecho da entrevista concedida pelo senador Rodrigo Pacheco ao Poder 360, em que ele confirma ser favorável ao Refis o quanto antes. Pois é, para quem não sabe, o Refis nada mais é do que um programa de recuperação fiscal, Refis, criado com o intuito de facilitar a regularização dos tributos que estejam em atraso. No caso aqui, focado mais em empresas, né? O Refis normalmente traz descontos de juros e multas e financiamento a longo prazo para o pagamento de dívidas tributárias, dívidas com o governo. Assim sendo, vamos ver os detalhes do que foi dito pelo atual presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Antes de partir para a entrevista, aproveito para te convidar, como sempre faço, para que você se inscreva aqui em nosso canal de negócios, deixe o seu like e compartilhe este conteúdo com os seus amigos empresários, aqueles que empreendem, porque sim, este conteúdo pode ajudá-los muito e ajudar muitas empresas. Então, vamos direto ao que interessa. Olha só. Quando se fala de providência fiscal, nós temos que celebrar a promulgação da Emenda Constitucional 109, que estabeleceu o protocolo fiscal que permitirá a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Isso foi um marco muito importante para se ter o que mais a sociedade espera e precisa, que é a assistência em meio à pandemia. Há outras medidas que podem ser tomadas, como aconteceu no ano passado, em relação às pequenas e microempresas. Já aprovamos um projeto que é o Pronamp permanente, mas além disso, precisamos prorrogar os prazos desse programa de assistência a pequenas e microempresas. Há uma possibilidade, em função da pandemia e da necessidade do fechamento de estabelecimentos comerciais, da suspensão de contratos de trabalho novamente, algo que pode ser refletido pelo Ministério da Economia, e aquilo que se fez também no ano passado, que é o diferimento do pagamento de tributos em função da situação de diversos setores da economia. Associado a uma proposta que é minha desde o ano passado, que é um novo programa especial de regularização tributária, um novo Refis, especialmente no momento da crise em que as dívidas tributárias se avolumaram em relação a diversos setores de pequenas, médias e grandes empresas, que precisam agora ter essa contribuição do Estado para o pagamento e para a regularização de suas dívidas tributárias. No caso do Refis, existe uma estimativa de quanto ele poderia, talvez, arrecadar e quanto ele iria perdoar em dívidas? Isso é relativo. A questão da arrecadação do Refis depende dos moldes como ele será concebido e da própria assimilação do setor produtivo em relação à sua adesão. E se será só ele como Refis ou também em modalidade de transação tributária. Então não é possível aferir a estimativa do que seria arrecadado. Agora o fato é que nós vivemos em meio a uma pandemia que já vai para um ano, com as empresas muito sacrificadas, com as dívidas tributárias cada vez maiores, ou seja, não é possível honrar e adimplir as suas obrigações tributárias, e é preciso, em meio a essa crise sem precedentes, ter uma forma de ajuda às empresas nesse setor. Então o Refis vem como um alento importante para poder se ter essa regularização tributária. É bem verdade que não se pode acostumar o contribuinte com modalidades de parcelamento, mas toda essa ortodoxia deve ser deixada de lado nesse momento de pandemia e as exceções devem ser contempladas sim. A ideia é fazer nos moldes do Programa Especial de Regularização Tributária de 2017, com medidas um pouco mais dadivosas em razão da situação de pandemia. Eventualmente, o desconto de juros e multa de 100% para um pagamento do principal mais imediato é uma ideia que pode ser levada adiante. Ou um desconto menor de juros e multas, mas que dê uma condição de alongamento para o parcelamento mais duradouro da dívida tributária. Então são modalidades que precisam ser amadurecidas. O que eu fiz foi lançar uma ideia, já sob a relatoria nesse instante do líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, para nós avaliarmos em conjunto qual o melhor caminho, a melhor forma, a melhor modalidade de se ter a regularização tributária de empresas no Brasil. A ideia foi lançada, eu conversei no fim do ano passado com o Ministério da Economia, uma equipe grande do Ministério da Economia, pediram-me naquela ocasião que pudesse aguardar um pouco em razão, naquele instante, das eleições municipais e depois do amadurecimento da reforma tributária. Seria muito importante que viesse no seio e no bojo de uma reforma tributária, mas como a reforma tributária não avançou de lá para cá, embora a gente pretenda avançar na reforma tributária, mas nós sabemos que isso vai levar
algum tempo considerável, vamos avançar também na ideia do refis de maneira independente. É um diálogo que nós vamos ter com o Ministério da Economia, com a equipe econômica, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de imposição de vontades, mas é muito importante que o governo federal reflita sobre essa necessidade da regularização tributária de empresas. As pessoas jurídicas estão duvidosamente mais sacrificadas, os estabelecimentos estão fechados, sem girar a economia, sem uma arrecadação e uma receita que seja adequada. Então nós precisamos pensar em medidas inteligentes, com responsabilidade fiscal, porque nós não podemos abrir mão da arrecadação, até para fazer frente às medidas de pandemia, mas de maneira inteligente, sistêmica, entender o que o setor produtivo precisa. Suspensão de contratos de trabalho, diferimento do pagamento dos tributos correntes, um refis que possa dar o fôlego de dívidas passadas. Então esse diálogo nós precisamos ter o mais urgentemente possível e fazermos o mais rapidamente possível, atingindo pessoas jurídicas e pessoas físicas que tenham sido efetivamente atingidas pela pandemia.